Bom, pessoal, a professora Luciana, eu tinha passado para vocês essa lista de exercício e aí eu vou resolver um pouco e explicando como que funciona. Daí vocês vão ter ideia de como resolver a lista e de como fazer. Então, a primeira pergunta... Pronto. Então, a questão número 2 está falando assim, ó. Descobrir a resistência total do circuito. Não é nem a questão número 2. E aí eu marquei quais circuitos seriam. Esse e esse. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Questão número 2. É 5.2, né, no caso. Número 2. Ele quer a resistência total em cada configuração. Então, ele quer que calcule a resistência total. Aí, vamos ver quais são essas configurações aí que ele está pedindo. Segundo aqui, ó, ele está com um circuito que equivale ao seguinte, ó. Resistor, ele pode ser desenhado como uma caixinha e o valor dele, tá? E às vezes a gente só coloca o K, não precisa nem pôr se é ohm, tal, ou então KR de resistência. Dito isso, vamos então fazer a associação de resistores aqui da letra A. Letra A. 3 resistores aqui nessa parte. Aí aqui o circuito vira e um resistor aqui embaixo. E ele deu os 2 pontinhos, que é na onde era pra gente analisar o circuito. E ele tá falando assim, ó, que esse aqui é R1 e o valor dele é 0,1 K. Esse aqui é R2, o valor dele é 0,39 K. R3, o valor dele é 1,2 K. E por fim R4, 6,8 quiloohms. E ele quer o resistor total. Tem gente que olha esse circuito e vai achar que esse resistor R4 está em paralelo com esses, mas não tá. O circuito está em série quando por ele percorre uma única corrente por cada elemento do circuito, como está assinalado aí na setinha. Eu tenho que o valor dessa resistência total vai ser igual à somatória de R1 mais R2 mais R3 e mais R4. Substituindo em valores, eu vou ter que essa resistência total vai ser igual a 0,1 K mais 0,39 K mais 1,2 K e mais 6,8 K. Como todo mundo está em K, a resposta, né, o R total, já vai ser dado em quiloohms. Então, eu sei que vai ser alguma coisa em quiloohms. Aí, agora eu tenho que fazer a soma disso aqui. Para facilitar, não ficar perdendo tempo, vou usar a calculadora aqui para estar resolvendo. Então, bora lá. Vou aumentar o brilho da tela, porque aí vocês... vai ser certeza que vocês vão conseguir ver tudo. Beleza? Então, a gente tem o seguinte. 0,1 mais 0,39 mais 1,2 mais 6,8, que totaliza 8,49. Essa é a resposta aí da letra A. 8,49 quiloohms. Vamos aqui para a letra C. Na letra C a gente tem algo bem diferente. Por quê? Porque o circuito ele faz umas voltinhas. Então a gente vai ter aqui o início, R1, R2,
R3, então eu tenho R1, R2, R3, R4 e R5. Mais uma vez a mesma coisa, o pessoal acha que por aqui, ó, tem alguns que tá em paralelo e alguns tá em série, mas não tem nada a ver não. Por este caminho pode passar uma única corrente. Se passa uma única corrente por todos os elementos que estão em série. De igual maneira, a resistência total vai ser igual à somatória de todos os resistores. Vou pôr aqui o símbolo de somatória de todos os resistores Rn, de N1 até N igual a 5. Então, vai somar todos os resistores. Essa resistência total, RT, vai ser igual valor de R1, 8,2 kΩ. Valor de R2, 10 kΩ. Valor de R3, 9,1. Valor de R4, 1,8. Que é K também, tá tudo quilômetros. E por fim o R5, 2,7. Fazendo a somatória de todas essas crianças aí, todos esses resistores, a gente vai ter o resistor total. Volto aqui, limo tudo e vamos começar. Limpo histórico. Bora lá, 8,2 mais 10 mais 9,1 mais 1,8 mais 2,7 igual 31,8. Então, resistor total 31,8 quilôohms. Próximo exercício é esse aqui, ó, 5.8. Ele tá falando pra gente ver nessa figura 5.92 para descobrir a resistência total, corrente e por aí vai. Então, vamos lá nessa figura 5.92. Achei. Figura 5.92 é esse circuito aqui. Então, só para mim tá anotando aqui, exercício 8. Ele tá pedindo que R total, corrente, tensão em cada elemento. Vou pôr V de R, que é a tensão em cada resistor. P da fonte. E tem um resistor de 18 ohms. P do R de 18 ohms. Então, é isso que ele está pedindo para mim. Olhando aqui no desenho, a gente tem um circuitinho dela. Então, vamos desenhar isso aí e ver como que a gente calcula. Então, ela começa com a fonte de tensão. Aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2 e aqui eu tenho R3. Aí ele vem com os dados, ele tá falando para mim que a tensão da fonte de alimentação é 72 volts. Então, V igual a 72 volts, falando que a resistência R1 é 10 ohms. 10 ohms. A resistência R2 é 12.
e a resistência R3 é 18. Primeira coisa que ele pede é a resistência total. Então, a resistência total, aqui ó, letra A resistência total ela é a soma algébrica de cada um dos resistores que compõem o circuito. Como eles estão em série, ó, a corrente que sai daqui percorre todos os elementos até chegar no polo negativo, a gente vai achar a resistência total somando R1 mais R2 mais R3. Já trocando em valor, a gente vai somar o R1 que é 10 ohms, mais R2 que vale 12 ohms, mais R3 que vale 18 ohms. Fazendo essa soma aí, a gente vai ter resistência total. Se eu somar 12 mais 18, vai me dar 30. Mais 10, 40. Então, eu tenho que a resistência total é 40 ohms. Já achei o valor da minha resistência total. Na letra B, ele está pedindo o valor da corrente. Eu só consigo calcular a corrente se eu fazer o circuito equivalente. Para a fonte, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Um único resistor chamado de R total. E aqui eu tenho 72 volts. Logo, a minha corrente vai ser igual. Tensão dividido pela resistência. V dividido pela resistência total, tá? Logo, a minha corrente I vai ser igual. Qual que é a tensão? 72. Dividido pela resistência total, que vale 40 ohms. 72 dividido para 40. Vamos pedir ajuda aqui para os universitários. Limpa tudo. 72 dividido para 40 dá 1,8. Logo, minha corrente é 1,8. Como a tensão está em volts e a resistência está em ohms, ó, aqui é volt e aqui é ohm, a unidade vai ser o ampere puro, tá? Então, essa é a corrente, 1,8 ampere. A tensão em cada elemento resistivo. Eu expliquei a vocês, mas volto a dizer que no circuito fechado, a corrente, ao passar, ó, a corrente vai estar nesse sentido, do polo positivo para o negativo, vamos chamar de I. Ao passar pelo resistor, ela vai gerar sobre ele uma queda de tensão no sentido oposto ao da corrente. Se a corrente vem do terminal positivo da fonte para o terminal negativo, a queda de tensão tem que ser no sentido oposto ao da corrente. E essa aqui a gente vai chamar de V1, que é a queda de tensão em cima do resistor R1. Quando a corrente chega aqui em R2, é a mesma coisa, uma queda de tensão no sentido oposto ao da corrente. Chamar de V2, porque é a queda de tensão em cima do resistor R2. Quando chega neste ponto, a corrente, ó, vem de lá, ela vira aqui para baixo. Continua sendo a mesma corrente, chamada de I. Não é outra, é a mesma corrente. Só que nessa parte, ó, ela vai gerar queda de tensão no sentido oposto em cima desse resistor R3. Vamos chamar ela então de V3. Aí ele está pedindo qual que é cada um dessas quedas de tensão. A gente vai ter então que a V1 vai ser igual a resistência R1 vezes a corrente. A resistência R1 é 10. Então, eu vou ter 10 vezes a corrente é 1,8, que vai ser 18 volts. V2 vai ser igual R2 vezes a corrente, que vai ser igual. O R2 vale 12. 12 vezes 1,8, que vai dar... Então, já vou deixar aqui do lado para a gente poder fazer a conta. 12 vezes 1,8, 21,6. E por último, V3, que vai ser igual a R3 vezes a corrente, que vai ser igual a R3, vale 18. Vezes 1,8, que vai ser igual 18 vezes 1,8, 32,4. Calculei cada uma delas. Ela está me pedindo qual que é a potência da fonte, letra D.
A potência fornecida pela fonte é a tensão da fonte vezes a corrente total. Porque a gente tem aquela equação que potência é tensão V vezes a corrente I. Se é potência da fonte, tem que ser o V da fonte e a corrente que passa pela fonte. No caso, a corrente que passa pela fonte é a I total. Logo, a minha potência da fonte vai ser igual à tensão da fonte, 72, vezes a corrente que é 1,8 ampere, que no caso vai dar 72 vezes 1,8, 129,6 watts, porque a unidade da potência elétrica é o watt. E por fim, na letra E, ele está pedindo qual que é a potência do cima do resistor de 18 ohms, que é R3. Então, vou chamar de P3, que é a potência em cima do resistor R3. Então, é a potência sobre R3. A potência em cima de R3 vai ser a corrente que passa em R3 multiplicado pela tensão, pela queda de tensão em cima de R3. Então, eu vou ter essa corrente I que passa em R3 multiplicado pela tensão em cima de R3. Então, vamos ver lá, a corrente que passa lá é 1,8 ampere vezes a tensão em cima de R3, ó, 32,4. Fazendo essa multiplicação aí de 1,8 vezes 32,4, a gente vai chegar em 58,32 watts. Essa é a potência em cima do resistor R3. Organizando os papéis. Beleza. Ó. Esse aqui já foi. Vem esse. E aí viria esse. Então, vamos lá. Aqui a gente tá na questão 5.4. Então, esse aqui tem que ser 5.3. Ó, então vamos resolver lá a questão 5.3. Ele tá falando pra gente olhar. Descubra a tensão necessária para fazer a corrente circular no circuito da figura 5.95 e determinar a corrente, tensão da fonte, resistência desconhecida, tensão através de cada elemento. Beleza? Vamos chegar lá e vamos ver que desenho que é esse. Ele fala que tem que ser a figura 5.94. Tá certo, se é 5.94 aqui, a questão é problema 9. Então, vou colocar aqui problema 9 e vamos fazer essa criança aí. Tá tudo aqui. Então, vai ser a 5.9. Vamos fazer. O circuito que a gente tem é bem semelhante ao anterior. Tem uma fonte de alimentação, onde parte maior é positiva, a menor é negativa. Um resistor, segundo resistor, terceiro resistor. Fecha o circuito e aqui ele coloca um símbolo de terra. Ele tá falando E. Chama isso aqui de 45 volts. R1 vale 1,2 K. R2 vale 6,8. R3 vale 82 quiloohms.
Ele tá falando, é só essa parte de cima, essa de baixo não é outra questão, é só essa de cima. Então, ele tem que... Problema 9. Tem que ser a figura 5.94. Problema 10. Ah, a figura é essa aqui, ó. Beleza. O circuito é o mesmo. Só vai mudar o valor das resistências. Ele dá o valor da corrente. E quer que a gente ache o valor da tensão da fonte. Então, beleza. Ele falou que a fonte chama E. Esse R1 vale 12. 12K. 4K. E aqui vale 6K. E ele está falando que por esse circuito circula uma corrente I, cujo valor dela é 4 mA. E que é o valor da tensão da fonte. Uma das formas de resolver esse circuito, eu tenho que encontrar a resistência total. Então, eu vou precisar que a resistência total vai ser igual à soma algébrica de cada uma das resistências. R1 que vale 12K, mais R2 que vale 4K, mais R3 que vale 6K. Somando tudo isso aí, 4 mais 6, 10, mais 12, 22. 22K. Resistência total. Logo, eu posso substituir por um circuito equivalente, onde eu tenho uma resistência de 22K. E aqui, eu quero saber o valor da tensão E por ele circula uma corrente de 4 mA. A gente viu pela lei de Ohm que a tensão vai ser igual corrente vezes a resistência. Como eu quero a tensão total, tem que ser a resistência total. Então, eu vou ter a corrente, que é 4. O miliampere equivale, quer dizer que é vezes 10 elevado a menos 3 ampere. E o K equivale a dizer que é vezes 22 vezes 10 elevado ao cubo. E aí é fazer a multiplicação. Segundo aqui na calculadora, a gente tem o seguinte: 4 vezes 22 vai ser igual a 88. Então, V vai ser igual a 88. Como que fica essa questão da potência da base 10? Vocês já viram que o professor Ilene, quando tem multiplicação de potência da base 10, a gente multiplica os números, conserva a base 10 e soma os expoentes da base 10. Então, eu tenho menos 3 mais 3. Se a gente fazer só essa soma aqui, ó, do menos 3 mais 3, só fazendo ela e dar uma puxadinha, menos 3 mais 3 vai dar 0. E a gente tem, pela lei, que todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, isso aqui tudo, ó. Tudo isso aqui, ó, vai ser igual a 1. Por quê? Menos 3 mais 3 dá 0. 10 elevado a 0 dá 1. Pela regra lá dos expoentes, todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, a minha tensão V vai ser igual a 88 volts. Essa era a tensão que estava desaparecida. Problema 13. Ele está falando que tem um circuito da figura 5.97 para descobrir o valor da resistência total. Então, vamos achar essa figura 5.97. Ó, 5.96, não é? Vamos achar essa figura aí, 5.97. Ó,
A figura 5,96 é essa aqui de cima, 5,97 é essa aqui de baixo. Então, vamos já desenhar ela aqui. Como eu, sei lá, na hora de gerar a impressão, ele tava com zoom, aí saiu cortando a margem, não pedi para ajustar. Vamos lá, eu tenho aqui a minha fonte, 3 resistores. E o terra, aí ele fala que a tensão dessa fonte é de 120 volts. Essa resistência é 3 kΩ, 1 kΩ e 2 kΩ. R1, R2 e R3. Aí ele tá perguntando assim pra gente, ó. Descubra a resistência total e a corrente através de cada um dos elementos. Então, letra A, resistência total é só somar as resistências. A gente tem que RT vai ser igual. Dá para somar de cabeça, ó. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6 kΩ. Aí ele está perguntando a corrente e a tensão através de cada elemento. A corrente vai ser a tensão de 120 dividido pela resistência total, por 6 kΩ. Então, fazendo essa divisão aí, 120 dividido por 6.000 já vai dar mA. Limando tudo. 120 dividido por 6.000 dá 0,02 ou 20 mA. Ou 20 mA. Agora ele quer a tensão em cada elemento. V1, V2, V3. Então ele quer saber o valor de V1. Resistência vezes a corrente, 3.000 ou 3K, que multiplica por 20 mA. O que acontece? O valor dessa tensão vai ser dado em volt, porque o mili vai cortar com K. Então, 3 vezes 2, 6, vai dar 60 volts. V2 vai ser igual a 1K vezes 20 mili. O que eu tô falando é que vai cortar, né, a potência do K com o mili, vai sobrar 1 vezes 20, vai ser 20. E por fim, 2K. V3 vai ser igual 2K que multiplica 20 mA. Da mesma forma, o K corta com mili, vai sobrar 2 vezes 2, 40 volts. Se a gente somar isso aqui, eu tenho que chegar em 120. 60, que somando 20 mais 40 dá 60, dá o 120. Então, tá certo aí o quesito. Ele tá pedindo a potência em cada resistor, já na letra B. Ele tá pedindo a potência fornecida em cada resistor. Então, P1 vai ser igual a tensão em cima de R1 multiplicado pela corrente. A tensão em cima de R1 é V1, que vale 60 volts. Então, eu vou ter o 60 vezes 20 mA. Então, bora lá. Fazendo essa conta, eu vou ter 60, digitando errado, 60, que multiplica. O 20 mA é 0,02 ampere. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 1,2 watts. P2 vai ser igual a 60. Opa, a tensão em cima de R2. A tensão em cima de R2 é 20. 20 vezes... Já vou converter isso aqui para ampere, tá? 0,02 ampere, que vai ser igual... A gente faz a conta.
20 vezes 0,02, 0,4 watt. E o P3 é a tensão V3, 40 volts, que multiplica pela corrente que é 0,02 ampere. Fazendo essa conta, a gente vai ter então 40 vezes 0,02, 0,8. Já chama a potência em cada elemento. A potência total fornecida na letra C, ele está pedindo a potência total, é igual a tensão total, vezes a corrente total. Então, vai ser igual a V vezes I, que vai ser igual. Qual que é a tensão total? 120, vezes a corrente I, que no caso é 0,02. Cento e 120 vezes 0,02 vai dar 2,4. Outro jeito de obter seria se eu somasse esses valores aqui, ó, eu também obteria 2,4 watts. Tem mais de um jeito de chegar lá. Bom, pessoal, ficou da resolver agora a questão 15. Eu passei aqui para o tablet porque como eu imprimi ficou fora da área, eu não estava visualizando o que que era. Então, vou fazer aqui, ó, questão 15. Segunda questão 15 está falando o seguinte: descubra quantidades desconhecidas para o circuito 5 usando a formação conhecida, a figura 5.99. Aí tá marcada aqui a figura 5.99. Então, a gente vai fazer aqui o exercício número 15 do capítulo 5. Vou diminuir um pouco aqui, né, porque ela atrapalha em vez de ajudar. Pronto. Exercício 15. O circuito que ele nos dá, ele tem uma fonte. Essa fonte vem, passa aqui por um resistor. Outro resistor. E liga pelo último resistor aqui desse outro lado. Aí ele tá me falando o seguinte, que essa fonte aqui ele deu o nome de E, ela não tem quantos volts é, mas fala que a potência em cima desse resistor é 16 watts. Ele chama isso aqui de R1. Esse aqui ele chama de R2 e não fala nada dele. Esse aqui ele fala que a potência em cima dele é de 8 watts. E a resistência, vou pôr de R3, vale 1 ohm. Ele falou, eu acho que eu fiz muito grande aqui a fonte, deixa eu já arrumar. Que a resistência total do circuito vai ser igual a 32 ohms. Com posse dessas informações, ele quer saber o valor de R1, R2. Fala que por aqui, ó, circula uma corrente que ele chamou de I. Então, ele quer saber R1, R2, a corrente I. E quer saber o valor da tensão também da fonte. Então, vamos lá ver como que a gente vai fazer esse cálculo. Quem vai ajudar a resolver é essa criança bem aqui, ó. Por quê? Porque ele me deu duas coisas e eu consigo achar a corrente. Se eu achar a corrente, eu acho a resistência que falta e por aí eu consigo fazer. Então, vamos lá. Eu tenho que a lei, pela lei de Ohm, potência vai ser igual a tensão vezes a corrente. E tenho, eu não sei quanto que é a tensão aqui, tá? Mas potência é tensão vezes a corrente. E tenho, pela lei de Ohm, que tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Eu não tenho o valor da tensão, mas eu tenho o valor da resistência. Então,
esse valor de U vou substituir nessa primeira equação. Logo, eu vou ter que a potência vai ser igual. No lugar desse V de tensão aqui em cima, eu vou colocar R vezes I. Vou pôr entre parênteses para vocês saberem que no lugar dela era o U, vezes a corrente. Multiplicando a corrente, eu vou ter que a potência vai ser igual a R vezes I. Só que, como é multiplicação, I vezes I dá I ao quadrado. Então, eu vou ter que R igual vezes I ao quadrado. Essa é a equação da potência que eu vou estar usando para resolver esse circuito. Beleza? Só que, chegando aqui, eu vou colocar agora os valores. Eu não tenho o valor da corrente, então, eu vou ter que corrente ao quadrado vai ser igual potência dividido pela resistência. E o valor da potência da resistência, ele deu. Potência vale 8, a resistência vale 1 ohm. Substituindo em valores, eu vou ter 8 dividido por 1, que vai ser igual a 8. Só que esse é o valor de corrente ao quadrado. Para mim achar o valor de I, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Raiz quadrada de I ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 8. Então, I vai ser igual a raiz quadrada de 8. Fazendo aí na calculadora, ó, vou pegar até uma calculadora dessa assim mais simplesinha para estar fazendo. Vou pôr lá 8, raiz quadrada, melhor dizendo, né? Raiz quadrada de 8 igual 2,83 aproximadamente. Então, aqui, eu achei o valor da corrente. Então, minha corrente I vale 2,83, vou pôr aqui em cima. Minha corrente I, 2,83 ampere. Eu tenho a corrente I. Se eu substituir nesse resistor aqui, ó, eu consigo descobrir o valor desse resistor através dessa mesma fórmula. Então, eu vou fazer ela bem aqui do lado, ó. Vou fazer a resolução aqui do ladinho. Eu vou colocar a fórmula, né? P vai ser igual a R vezes I ao quadrado. A corrente eu tenho e a potência eu tenho, tá? Vou pôr de P1 porque a potência em cima do resistor é R1, para não misturar. Que a gente sabe onde a gente está mexendo. O P1 vale 16. Mas antes de pôr o valor, eu vou arrumar isso aqui, ó. A corrente está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu tenho que a resistência R1 vai ser igual a potência P1 dividido pela corrente ao quadrado. Ó, corrente ao quadrado vale 8, tá? Então, eu vou ter que R1 vai ser igual, quanto que vale P1? P1 vale 16, dividido por I ao quadrado. I ao quadrado é isso aqui, ó, 2,83. Como a gente tirou a raiz quadrada de 8, I ao quadrado é o 8. 16 dividido por 8 dá 2, então aqui deu 2 ohms, R1 já tá achado. A corrente 2,83 ampere. E aí, agora ele quer saber o valor de R2. R2, eu tenho obtido ele a partir aqui da soma dos resistores. Vou fazer aqui embaixo. R2 vai ser igual a resistência total, RT, menos R1 e R3. Por quê? Porque se eu somar R1 com R2 e R3, eu tenho a resistência total. Então, o R2 vai ser a resistência total menos R1 e R3, que aí sobra o R2. Logo, o meu R2 vai ser igual. A resistência total é 32 ohms menos. O R1 a gente achou, vale 2 ohms.
menos o R3 já estava aqui na conta, vale 1 ohm. Isso implica que meu R2, ele tem que ser 32 menos 3, 29. Meu R2 é 29 ohms. E agora ele está pedindo a tensão da fonte. O E da fonte, que chama de V, vai ser igual resistência total vezes a corrente total do circuito. RT vezes I. Então, o E da fonte, que a gente também chama de U, de V, é a mesma coisa, vai ser igual a resistência total 32 vezes a corrente, que é 2,83. Então, meu U, que é igual ao meu E, que é tudo igual, vai ser igual, fazendo essa multiplicação aí, ó. 32 vezes 2,83, 90,56. Essa é a minha tensão. Aí eu venho aqui e coloco. Eu acho que era só isso que ele estava pedindo. Só isso que ele estava pedindo. Então, essa encerrou a questão 5. Agora aqui a gente vem para a figura, ó. A gente estava na questão 15. Agora aqui na figura, ele está pedindo para a gente fazer a questão 18. Combine as fontes de tensão em série da figura 5.102 em uma única fonte de tensão entre os pontos A e B. Isso aqui é para ensinar como que funcionam as fontes de tensão em série. Então, vamos lá, esse aqui vai ser o 18. Segundo eu assinalei aqui na letra A, a gente tem um pontinho, e aí vem uma fonte, outro menos e outro mais. E a última fonte, ela tá invertida, ela começa com mais e termina com menos. E aí ele faz pontinho. Aí ele quer saber o valor da fonte de tensão em cada uma dessas crianças aqui. Essa primeira fonte, ele chama esse ponto de A e esse ponto aqui de B. Ele quer saber entre os pontos A e B. Essa primeira fonte, ele está falando que a tensão aqui, ó, nesse sentido do mais para o menos, vale 4 volts. Nessa segunda fonte, ele está falando aqui que a tensão do menos para o mais, desculpa, eu tinha falado mais para o menos, é a inversa, tá? Do menos para o mais, menos para o mais. Onde é menor é menos, onde é maior é mais, tá? Isso vale para todos. Aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Ele está falando que a tensão em cima disso aqui é 24 volts. E a tensão em cima desse ponto é 12 volts. Só que essa aqui, ó, ela tá invertida. Ó. A setinha tá no sentido oposto. E a tensão dela é 12 volts. Para mim saber a tensão entre os pontos A e B, que a gente vai chamar de V, A e B, é só somar essas tensões, ó. O que está nesse sentido positivo e o que está nesse sentido negativo. Então, eu vou ter 4, mais, tá no mesmo sentido dessa, é mais 24. Tá no sentido oposto, então é menos. Menos 12. Então, meu V, AB, vai ser igual. 4 mais 24 dá 28, menos 12, 16. 16 volts positivo. Essa é a tensão VAB. Aí, junto aqui, ó, no exercício, eu selecionei essa questão C aqui, ó, porque ela tem um diferencial importante. Então, vamos lá. Começa com o ponto A aqui, o ponto B um pouquinho aqui embaixo, e aí ele vem, ó, menos pro mais, a fonte aqui já é invertida do mais pro menos. Chega aqui no nozinho. Toda vez em círculo tiver esse pontinho, é nozinho indicando que tem uma ligação. E aqui tem uma fonte do menos pro mais.
E aqui tem uma bolinha branca, não falou nada dali. E agora na parte B a gente tem uma fonte só, do menos pro mais. E quando vai juntar aqui, ó, ele tem um menos. Fiz grande demais, deixa eu já arrumar. Ele tem um menos pro mais. Agora, é só colocar as tensões em cada um dos elementos. Então, esse primeiro aqui, ó, ele tá falando que esse primeiro aqui, a tensão dele, ó, vai estar nesse sentido. Por que tá nesse sentido? Porque começa no menos e termina no mais. Aqui é menos, aqui é mais. E a tensão dele é 12 volts. Aí ele fala que esse segundo aqui, ó, é mais e menos. Então, aqui é mais. E aqui é menos. Então, a tensão é no sentido oposto, ó. Começa no menos e a setinha termina no mais. A tensão desse é 18 volts. Ele vem para esse último aqui. Esse último, ó, menos aqui, mais aqui. Começa no menos e termina no mais. A tensão nesse último é 8 volts. Nesse aqui, ó, o menos tá aqui, o mais tá aqui. A tensão aqui vem nesse sentido. É 6 volts. E a última criança tá aqui, ó. Ah, mas tá bem feio, né? Deixa eu já ajeitar isso aqui. Aí melhorou. A última criança que tá aqui, ó, aqui é menos, aqui é mais, a tensão vai estar nesse sentido. E a tensão nesse ponto é 12 volts. O pulo do gato é a gente analisar o circuito. Ele quer a queda de tensão entre os pontos A e B, que é a tensão VA-B. Então, vamos fazer o caminho aqui para ver o que está acontecendo, ó. Se a gente for percorrer o caminho, eu vou ter que o meu VAB vai ser igual, ó. Esse aqui, vou considerar esse positivo e a partir dali eu vou os outros, ó. Esse aqui tá nesse sentido, no sentido horário do ponteiro do relógio, 12 volts, vou pôr ele positivo. Esse aqui tá no sentido oposto. Vai vir como negativo. Quando chega nessa criança aqui, ó, como aqui tá aberto, isso não interfere pro circuito, ele não entra pra conta. Se não tá interligado, tipo assim, ele não fede nem cheira, ele não some nem subtrai. É como se essa parte aqui não existisse, tá? Eletricamente falando. Não interfere em nada no circuito essa fonte aqui do jeito que tá, não manda nada. Então, você ignora ela na hora de fazer. Esse é o pulo do gato. E aí, a gente vem pelo caminho. Ó, chegou aqui, a gente vem pra cá. Essa setinha tá no mesmo sentido da de 12 volts que a gente adotou como positivo. Então, ela entra positivo, mais 6. E esse 12 tá no sentido oposto. Então, entra menos 12. E aí, é só somar. Se eu tenho 12, tudo volts, tá? Se eu tenho 12 com menos 12, corta, né? Cortou esse com esse. O positivo cortou com o negativo, sobrou 6 positivo com menos 18. Logo, a tensão vai ser negativa e vai ser 12 volts negativo. Então, essa é a tensão entre o ponto A e B. Mas, professora, pode dar tensão negativa? Pode. Se eu colocar o terminal positivo do multiteste aqui no A e o negativo aqui no B, vai dar menos 12 volts. Se eu quiser fazer a leitura positiva, é que o sentido real é esse aqui, ó, que eu tô fazendo em vermelho. Esse é o VBA. E vida que segue, tá bom? Então, a resposta é menos 12. A próxima questão que tem para ser feita é a questão 20.
Deixa eu organizar aqui a mesa, que senão só vai fazendo bagunça. Então, vamos lá, questão 20. Tem um lápis aqui, dá pra fazer. Questão 20. Segundo aqui, ó, na questão 20, a gente tem o seguinte. Ó, para descobrir a tensão da fonte desconhecida, o resistor para o circuito da figura 5.104, que é primeiro a gente combinar as fontes de tensão em série numa única fonte e ver a corrente resultante. Então, vamos lá achar aí essa figura 5.104. Ó, problema 20, o que eu assinalei foi a letra B, então essa que a gente vai estar resolvendo aqui. Começa com resistor de 2K, uma fonte de 10 volts, outro resistor, outra fonte, e aqui a gente tem outra fonte, e aqui ele tá falando que nesse ponto aqui, ó, é o terra do circuito. O que significa esse terra do circuito? Toda vez que eu coloco terra, eu tô dizendo para vocês que naquele ponto a tensão é 0 volts. Aqui, ó, nesse ponto por causa do símbolo de terra. Isso que significa aí o terra. Então, vamos colocar os valores. Ele tá falando que esse resistor é 2 kΩ e a tensão nele é 16 volts. Ele já deu o sentido da tensão, olha só. Ele fala que aqui é menos e aqui é mais, ou seja, a tensão vai estar assim, ó. E é 16 volts. Aí, chego nessa fonte, ele fala que aqui é menos e aqui é mais. Então, vai estar nesse sentido aqui. Não vou conseguir escrever lá em cima, vou pôr aqui embaixo. Ele fala que isso aqui é 10 volts. Chego nesse resistor, ele coloca menos aqui, mais aqui, e fala que a tensão sobre ele é 12 volts. Chego nessa fonte aqui, segundo o exercício ali, o menos tá aqui, o mais tá aqui, 4 volts. E, por fim, eu tenho essa fonte E aqui, que eu acho que é onde ele quer saber quantos volts eu vou ter nela. Que ele chama de E. Segundo ele tá pedindo, ele quer saber essa tensão e o resistor. O resistor que ele quer saber é esse aqui, ó. Ele chamou esse aqui de R. Qual que é o valor desse resistor? Então, vou pôr aqui o que ele quer saber. Ele quer saber o valor de E, que é a fonte de tensão, o resistor R. E indicar a direção da corrente resultante. Então, vou pôr I, direção. A corrente e a direção. Então, vamos analisar isso aqui para ver. Ele falou que é para a gente fazer a tensão equivalente. Tá. Olhando essa primeira parte aqui, ó, eu tenho o valor da queda de tensão sobre ele, tenho o valor da resistência, eu consigo determinar o valor da corrente. Então, a minha corrente fica fraco, né, ruim de ver. A minha corrente, que eu vou chamar de I, vai ser igual tensão dividido pela resistência. V sobre R, que no caso é essa tensão dividido por essa resistência, que é 16 volts,
dividido por 2.000, que é o 2K. Fazendo essa conta aí, ó, 16 dividido por 2.000 vai dar 8 mA. Achei o valor da corrente. Se eu tenho o valor da corrente, eu consigo calcular o valor dessa resistência. Então, vamos calcular o valor dessa resistência. R vai ser igual a tensão dividido pela corrente. A tensão que está sobre ele, que é 12 volts, dividido pela corrente, que é 8 mA. Só lembrando, tá, uma parte aqui, ó, que miliampere equivale a C vezes 10 elevado a menos 3 ampere, tá? Isso que é o miliampere. Então, fazendo essa conta aí, ó, 12 dividido por 8 miliampere, para pôr miliampere aqui na calculadora, a gente aperta o amarelinho, ó, Shift, esse 10 logo e menos 3. Vai dar 1.500 ohms. Ou 1,5 quiloohms. Achei o valor aqui da minha resistência. E por fim, ele quer o valor da tensão da fonte, esse E. O Kirchhoff, quando ele estudou, ele fez uma lei que ele fala o seguinte, ó. Numa malha, num caminho fechado, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Então, ele me deu aqui uma malha fechada, e se eu somar as quedas de tensão, vai ter que ser igual a zero. Então, vamos lá. Vou seguir aqui, ó. Esse é o sentido que eu vou adotar como positivo, o sentido horário. Então, eu tenho aqui, ó, 6. Outra coisa importante, ó. Se aqui é o sentido da queda de tensão da resistência, a corrente sempre é no sentido oposto ao da queda de tensão na resistência. Então, a corrente vai ter que estar nesse outro sentido aqui, ó. Ela tá no sentido oposto. Então, vamos adotar esse sentido aqui como sendo positivo. Eu tenho 16 volts. Ó, menos para mais tá no mesmo sentido, mais 10 volts. Mais 12 volts. Mais 4 volts. Mais E, que eu não sei quanto que é igual a zero. Fazendo aquela análise simples de eu colocar o E desse lado e jogar tudo que for tensão somando pro outro lado, eu vou ter o seguinte. Vou ter que somar esse com esse, com esse, com esse. Então, vai lá, 16 mais 10 mais 12 mais 4, deu 42. Como eles estão positivo desse lado, passa lá negativo. Então, fica 42 negativo. Esse é o valor da minha queda de tensão. Aí, a corrente está nesse outro sentido aí. Nesse sentido que está mostrado. Professora, mas e se eu somasse essa fonte de 4 volts com a de 10 volts, eu ia ter uma fonte de 14 volts. 14 volts é menor que 42 volts, de forma que essa tensão E aqui é que está mandando, que direciona a corrente. (20) já foi. Marquei aqui a questão 25. Para determinar os valores dos resistores desconhecidos na figura 5.109. Vamos achar essa figura 5.109. E eu marquei apenas essa figura aqui, ó. Então, é para me achar o valor da resistência que está desconhecido. Uma fonte
um resistor, R2, R3, e aí retorna para a fonte, e aqui ele coloca um terra. Ele tá falando que aqui, ó, o mais tá aqui e o menos tá aqui. Então, vai ter uma queda de tensão nesse sentido de 1 volt. Esse R2, ele falou que o mais tá aqui e o menos tá aqui. Então, a queda de tensão é nesse sentido. E ela vale 50 volts. E o terceiro e último, e ele falou que essa resistência aqui vai ser 2 ohms. E o terceiro e último, ele tá falando que o mais tá aqui, o menos tá desse lado. E uma queda de tensão aqui em cima de 100 volts. E ele tá pedindo apenas o valor da resistência e a tensão da fonte. Então, ele quer saber o valor desse resistor aqui que ele chamou de R2 e desse resistor que ele chamou de R3. Essa fonte aqui ele chama de E. Ele quer saber esses três. Para mim poder saber o valor deles, eu tenho que saber o valor aqui, ó. O valor da fonte é fácil de achar. A tensão vai ser igual à somatória das quedas de tensão em cada resistor. Então, eu tenho 1 mais 50 mais 100 dá 151 volts. Não precisou nem de muita conta para achar. É só somar as quedas de tensão em cada resistor pela lei das malhas. Agora, para mim achar o valor desse resistor, eu preciso saber o valor da corrente. Porque com o valor da corrente, eu tenho a queda de tensão, eu tenho o resistor, eu acho o resistor. Esse primeiro ajuda a achar. Se a resistência vale 2 ohms e a queda de tensão é 1, vou achar o valor dessa corrente. A corrente vai ser igual a tensão dividido por resistência. 1 dividido por 2, que vai ser igual a 0,5 ampere. Então, já achei o valor da corrente. Se eu tenho o valor da corrente e como o circuito é em série, quer dizer que essa corrente I passa em todos os elementos do circuito. Dessa forma, eu vou ter que R2 vai ser igual a tensão dividido pela corrente. 50 volts dividido pela corrente, que é 0,5. E o R3 é a mesma coisa. 100 volts dividido por 0,5 ampere. Fazendo essa conta, eu vou ter 50 dividido por 0,5, 100. Esse resistor aqui é de 100 ohms. E esse aqui vai dar 100 dividido por 0,5, vai dar 200. Então, eu achei o valor das resistências e fiz a conta aí bem certinho. Questão 27. Na questão 27, ele está falando para usar a regra dos divisores de tensão e descobrir a tensão indicada na figura. Ó. Ele quer saber a tensão em cima desse resistor de 2K e desse resistor de 3K, como se você fizesse o resistor deles equivalente e a queda de tensão em cima deste resistor equivalente. Essa aqui eu nem vou resolver na mão porque já tá braçal fazer isso daí, tá bom? Tô só ensinando o jeitão de fazer. Então, a tensão que ele quer é em cima desses dois resistores, o de 2K e o de 3K. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu possa adiantar pra vocês daqui, do que tá precisando. E esse era o último exercício, tá bom? Em breve eu vou estar gravando um pouquinho de solucionário da lista 3, espero que vocês tenham entendido aí. E posso ter ajudado. Um abraço e até a próxima.